Acessibilidade livre. TTS Supremo. Por Neymar Borges da Silva. Bom, gente, no começo do mês se encerrou o ciclo de atualizações para desenvolvedor aqui na Microsoft, e de maneira que eles já começaram um ciclo de desenvolvimento para 2022. Eu saí desse ciclo de atualizações, agora eu estou no ciclo normal, convencional, Neymar Borges da Silva. para receber essas atualizações que todo mundo vai receber até o dia do lançamento do Windows 11, para ter essa mesma experiência, né? Enfim, eu acredito que o que está aqui posto já é basicamente o que vai rolar até o dia 5, mas tem muita coisa para ser corrigida. Eu mandei bastante conteúdo para os caras, bastante não, mas alguns conteúdos eu mandei para os caras, e eu queria mostrar para vocês aqui alguns pontos que eu acho que carecem atenção de todos nós. Estamos todos apreensivos porque se o que eu vou mostrar aqui para vocês se concretizar o lançamento, a gente vai ter alguns problemas. Claro que nem todo mundo vai estar com esse software ainda, né, na data do seu lançamento, mas acho que já é importante para a gente ir sabendo como é que estão as coisas por aqui. Eu vou fazer essa demonstração nesse vídeo tendo como base o narrador, tá? Porque assim, a gente tem o narrador e o NVDA, ou seja, aqui na Microsoft a gente tem um belo leitor de telas, que é o leitor nativo, que surgiu nos últimos anos. Depois a gente, historicamente, ser relegado a soluções de terceiros, a Microsoft implementou esse leitor que realmente resolve para muita gente, resolve para o usuário convencional. E do outro lado a gente tem o melhor leitor de telas enfim, do mundo, sei lá, de todos os tempos. Enfim, né, se tem um leitor de telas que este que você fala paga pau, este leitor de telas em questão é o NVDA, tanto que contribuo com o NVDA. Não é o leitor de telas que eu mais utilizo, o leitor de telas que eu mais utilizo é o Talkback seguido do Orca, mas o NVDA de longe, né? De longe ele é o melhor leitor de telas da atualidade e de todos os tempos. Então, esse, digamos, seria um bom motivo para você usar o Windows, inclusive, porque você tem dentro do Windows dois leitores de tela muito interessantes, dois leitores de tela muito interessantes, né? Muito bons de se usar, né? Então, isso aqui cumpre dois pré-requisitos básicos, assim, o pré-requisito de acessibilidade e o de inclusão, né? Isso aqui está acessível a todos nós e é inclusivo, né? Não separa o mundo entre nós e eles, por exemplo, né? Infelizmente a gente tem isso no Windows e no Android, mas a gente não pode dizer o mesmo lá do Linux e nem dos Macs, porque são sistemas operacionais que não têm leitores de tela para além, enfim, dos seus leitores nativos, né? O Linux até tem, mas a gente não conta ele, né? A gente conta apenas o Orca, porque é o Orca que fala em português e, enfim, o Orca que está acessível a todos nós. Então, dito isso, eu queria começar mostrando algumas coisas para vocês, principalmente eu vou começar com os carros-chefes, né? Então, tipo, widget, tá? O widget, quem já viu aqui os vídeos anteriores sobre o Windows do canal, já percebeu que eles começaram inacessíveis, eles começaram em inglês acessíveis, aí depois eles foram traduzidos e ficaram inacessíveis, e agora eles estão traduzidos, estão acessíveis, mas não estão acessíveis ao narrador. Olha que curioso isso. Então, enfim, né, é o leitor dos caras, né? E, enfim, né, a solução deles não é acessível ao leitor de tela deles, né? Lembra uma outra gigante aí, né? Vamos fazer aqui o... Opa, chamei o... CAPW. Windows W, e aí a gente abre aqui os widgets, somos colocados em cima de uma pesquisa que eu criar. Não posso afirmar com certeza porque ele não está falando, então a gente vai dar um tab. Digitalizar.
E aí vem o digitalizar. Eu posso usar de alguns recursos, mas eu não vou lançar mão dos recursos, tá? Porque a gente tem que partir do princípio de que é o usuário convencional que vai, enfim, utilizar o lance, né? Então, enfim, eu não posso, sei lá, utilizar conhecimentos prévios, porque a ideia não é essa, né? Então, enfim. Né? E agora eu dei mais um tab, ele trocou alguma coisa que nós não fomos avisados, enfim, está totalmente invisível para o narrador. CA, barra de tarefas, painel. Os widgets da Microsoft, o que é um negócio tipo bem bizarro, né? Um outro negócio que está estranho, não que esteja invisível, né? Mas que está com, digamos, com a ordem de leitura, digamos que um tanto quanto embolada, é esse painelzinho que a gente chama com o Super A, não, que a gente chama com Windows A, vamos fazer aqui. Centro de controle, janela, Wi-Fi, botão, ativado, Neymar, 1 de 7. O centro de controle, tá, ele é dividido entre botões, seria mais ou menos como era nos nossos smartphones, tá, então quando você entra lá na seção de notificações, né, você vai ter lá as notificações e o painel de controle, com aqueles botões, né, então tem lá o botão de Wi-Fi, Bluetooth e tal, enfim, aqui é a mesma coisa. Quando a gente tabula, eu estou em cima de rede, tá? Estou na minha rede. Se eu tabular aqui, se eu der um tab, ó, Gerenciar conexões Wi-Fi, botão. eu consigo gerenciar as conexões, tá? Ativar mudo, botão, 2 de 2. E agora, ao invés de ele ler o nome do botão, ele deu, enfim, uma configuração desse botão. Se der mais um tab. Volume, controle deslizante, 31%. E aí eu chego aqui, volume, controle deslizante, eu caí lá embaixo, cara, muito louco isso. Eu caí em volume já. Ativar mudo, botão, 2 de 2. Gerenciar conexões Wi-Fi, botão, ativado. Neymar, 1 de 7. Cheguei em Wi-Fi, tá? Eu vou aqui em controles, tá? Vocês têm essas noções. Aqui desses botões, a gente navega com setinha para a direita, tá? Já vai indo por mim que... Bluetooth, botão, ativado. Não conectado, 2 de 7. Modo avião, botão, desativado, Avião. 3 de 7. Assistente de foco, botão, desativado, 5 de 7. Acessibilidade, botão, 6 de 7. Transmitir, botão, 7 de 7. Ok, e aí 7 de 7. A partir daí a gente dá um tab. Se a gente der um tab, a gente vai para as barras de rolagem, que são barras para você rolar volume, rolar brilho, né? Então, um tab. Ativar mudo, botão, 2 de 2. Só que é o seguinte, ele foi para a segunda opção, ele foi para o botão de volume. Então, tá errada essa ordem aqui. Para mim chegar em brilho, eu tenho que dar uma seta para cima. Brilho, controle deslizante, 100%. Muito louco isso. Então aqui conseguiu acertar o brilho, depois de fazer essa... Vocês percebem que existe um erro de ordem aqui, né? Então, Rodapé, bateria, carregando 100%, botão. e aí mais um tab, eu cheguei no rodapé, seria muito legal que esse nível de descrição, de posição em que um objeto se encontra na tela fosse feito em todas as partes de um sistema operacional, né? Então aqui a gente sabe que a gente está no rodapé dessa função aqui, né? Então, Editar as configurações rápidas, botão. editar configurações rápidas. Todas as configurações, botão. E aí todas as configurações, vocês percebam que aqui não é que esteja inacessível, né? Apenas está com um probleminha aqui relacionado. Barra de tarefas, painel. Não é nem a ordem em que as coisas estão exibidas, é a ordem que está sendo fornecida para o leitor de telas, né? A ordem do foco do leitor de telas, né? Barra de tarefas, divisa de notificação, botão. Aqui na barra de tarefas tem uma paradinha aqui que... Deixa eu dar um tab. Lixeira, 1 de 4. Estamos no desktop, então... Barra de tarefas, painel, iniciar, botão, desativado. Um tab. Então, em cima do iniciar aqui, ó, quando a gente passeia pela essa barra inferior, que é a barra de tarefas, a gente vai com setinha para a direita. Se ele se mexer, vai ser bem legal. Então é com tab, né? Pesquisar, botão, desativado. Então, pesquisa. Exibição de tarefa, botão, desativado. Essa exibição de tarefa aqui, ela estava problemática, mas agora ela está funcionando direitinho. Então, quando a gente chega aqui e dá uma seta para cima, tem um atalho, mas eu não vou abordar o atalho agora aqui. A gente está abordando só, enfim, acessibilidade e manuseio, né? Então, se bem que atalho também é manuseio, mas não é o caso, porque se a gente atalhar aqui, talvez eu não consiga mostrar o que eu gostaria de mostrar. Então, vou dar uma seta para cima. Áreas de trabalho, lista, área de trabalho 1 de 2, selecionado. Eu vejo que área de trabalho 1 de 2, eu tenho duas áreas de trabalho para alternar, então eu dou uma setinha para a direita. Área de trabalho 2 de 2. 2 de 2, mas eu tenho mais uma outra situação se eu der uma setinha para a direita. Nova área de trabalho, botão. Nova área de trabalho. Ele deveria falar 3 itens aqui, tá? Mas ele está falando 2 de 2 porque tem duas áreas de trabalho, entendemos assim no caso, né? Ele está falando o número de áreas de trabalho, não o número de objetos, porque visualmente nós temos 3 objetos aqui.
A gente tem um quadrado com grande sinal de mais e ao lado desse quadrado, outros quadrados representando áreas de trabalho. Assim, em nenhum sistema operacional, tá? Área de trabalho 2, barra de tarefas painel, exibição de tarefa, botão, desativado. Existe um atalho que nos traz para cá e existe os atalhos que fazem com que a gente alterne com o teclado as áreas de trabalho em que a gente está. Quando a gente faz essa alternância, nós não somos informados, beleza? Da área de trabalho em que a gente se encontra. E aí, isso aí, a gente já vai ver isso em todos os sistemas operacionais que eu já mexi. Eles não informam a área de trabalho que a gente está. Então, assim, a única maneira de você saber a área de trabalho que você está é conforme aquilo que você está abrindo nela. Então, tipo, sei lá, eu tenho aqui na minha primeira área de trabalho o OBS minimizado. Tá? E na segunda área de trabalho eu não tenho nada. Então essa é uma maneira de eu saber aonde eu tô. Sacou? Enfim. Widgets, botão, ativado. Widgets que a gente já viu. Chat, botão, desativado. Esse chat aqui é o Chat, Listen Chats Microsoft Teams painel, chat, Teams, botão. né? O Teams, ele também apresentou um comportamento aqui bem estranho, tá? Porque Novo chat Microsoft Teams, ativar barra desativar o modo tela inteira. ele tá acessível e tudo, ó. Quem enxerga vê um fantasminha lá, ó. Vê um fantasminha do cursor do cursor do narrador, ó. Isso aqui tá acontecendo direto, assim. Você fecha uma opção e fica o fantasma dela, ali fica um resquício dela ali. Ali em pesquisa tem sido comum acontecer isso, né? É uma paradinha visual. Não percebi que Nova notificação de e-mail. Veio o botão. tenha atrapalhado alguma coisa aqui. Vamos ligar aqui o CAPA. foco. Nova notificação. Centro de. Caramba, tá começando a chegar. Centro de gerenciar brilho, controle deslizante, gerenciar conexões Bluetooth, assistente de modo avião, assistente de foco De foco aqui. A gente está recebendo já um monte de lixeira, 1 de 4. Recebendo um monte de notificações aqui. Então, não que eu tenha percebido assim que tenha gerado erros no sistema, ou que tenha interferido de alguma maneira no uso, né? Mas aparece essa referência visual de que tá rolando um bugzinho, né? Então, barra de tarefas painel, divisa de notificação, tá, botão. barra de tarefas. Microsoft Edge, chat, botão, desativado. Então depois do chat a gente vai ter mais um tabzinho. Microsoft Edge, botão, Microsoft Edge fixado. E aqui a gente começa com os fixados. E aí, com os fixados, a gente já vai navegar com setinhas. Firefox, Calibre, meu computador, OBS Studio, uma janela em execução. Botão, OBS. Como eu estou já utilizando o OBS, ele já me colocou aqui a instância, já me informou se eu der uma setinha para cima que eu vou. Meu computador, botão, meu computador fixado. Eu iniciar. Barra de tarefas. E vamos até iniciar janela, fixado, configurações janela, caixa de pesquisa, localizar uma configuração. Porque esse vídeo está ficando já um pouquinho grande, mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero mostrar uma coisinha para vocês aqui que eu acho que tá. Sistema, Bluetooth, rede, pessoa, aplica, conta, hora e jogos, acessibilidade, 9 de 11 nível 1. Acessibilidade, ó. Vocês sabem, né? Já gerei o conteúdo sobre isso. Agora o nome é acessibilidade, não tem nada de espaço. Acessibilidade. Os caras ouviram a gente. Vamos dar um tab. Acessibilidade, item de barra de trilha, nível do título 1, 1 de 1. E assim, ó, vamos indo. Visão, nível do título 2, 1 de 3, tamanho do texto, efeitos visuais, ponteiro e toque, cursor de texto, lupa, 5 de 8 nível, filtros de cor, 6 de 1, temas de contraste, 7, narrador, 8, audição, nível do áudio, 1 de 2 nível 2. Áudio mono, botão de alternância, desativado, combine os canais de áudio esquerdo, piscar minha tela durante as notificações de áudio, som, mais, botão. Então a gente chegou aqui nas configurações de som, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte, a gente costuma ouvir isso acontece com uma certa frequência com o Orca, e inclusive com o Talkback, né, de você ter nesses projetos arquivos defasados e muito antigos. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é absurdamente antigo, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui data do Windows XP, ou seja, sei lá, quase 20 anos. Vou dar uma entrada aqui. Escolha onde reproduzir o som. Alto-falante selecionado. Aqui, peraí. Som, mais, volume do aplicativo e preferências de dispositivo, temas de som, abrir, botão. Aqui, ó, em temas de som, aqui que é a função. E eu acho importante eu mostrar isso para vocês, porque os temas de áudio, os novos temas de áudio do Windows 11, são os carros, também são parte do carro-chefe aqui da Microsoft. Então, sei lá. Como isso acontece com frequência? Vamos abrir aqui. Som diálogo, esquema de som, padrão do Windows, caixa de combinação, recolhido, Alt mais U. Um tema sonoro é um conjunto de... Enfim, essa janelinha que está aqui, e aí é uma questão que, enfim, né, visualmente você percebe como ela destoa
né, de todo esse novo projeto gráfico, inclusive de áudio. Cara, o negócio tem, meu, quase 20 anos. Se já não tiver 20 anos isso aqui, então. Salvar como, botão, Alt mais C. E aí os comandos aqui são também bem conhecidos, o que não deixa de ser familiar, né? Tem vários momentos aqui do Windows com isso, né? O pessoal tem feito essa crítica em outras instâncias. Eu estou usando aqui o sistema de áudio, mas enfim, né? As configurações desse sistema de áudio, mas enfim, né? Canais especializados mundo afora têm mostrado outras partes do sistema que apresentam isso aqui também, né? Eu quis trazer isso aqui para vocês porque Configurações janela, tema, fala muita coisa, né? E a gente não consegue entender muitas vezes por que elas acontecem. E aqui temos também a Microsoft, né, incorrendo nessa mesma prática. E a gente está falando aqui de uma das empresas mais, enfim, ricas, né? Né? Então, sei lá, eu acho que não sei se grana é tudo, não sei se, né? Até porque a última vez que eu mexi a última vez que eu emulei o sistema da Apple também lá, né? O macOS, acho que era o Catalina. Eu vi coisas ali que eu enfim, já tinha visto, sei lá, há quase 15 anos atrás. Então, enfim, né? Então, sei lá, os caras vão só, enfim, refazendo algumas coisas e algumas eles vão deixando, né? Vai saber, né? Mas é isso. Esse então foi um primeiro momento aqui relacionado ao Windows 11. Eu vou ver se faço alguma coisa antes do lançamento envolvendo o NVDA, porque o NVDA está funcionando muito bem. Mas ele também está apresentando alguns errinhos, tá? Que não são erros do NVDA, então a gente precisa aprender a fazer. Assim, o pessoal que gera conteúdo precisa aprender a entender o que é a abrangência de um leitor de telas e o que é a falta de acessibilidade de um sistema operacional. É como a gente, muitas vezes a gente ouve lá o pessoal dizer que não está lendo lá o WhatsApp. Pô, é o WhatsApp que não está acessível, velho. Então assim, mas enfim, né? Aqui a gente procura, aqui no TTS eu procuro sempre ser muito cuidadoso com o que eu vou colocar aqui no canal, principalmente no canal. Então tem que ser responsável, né? Não dá para, enfim, só soltar as minhas opiniões. Eu preciso muitas vezes ter um certo embasamento e principalmente um certo cuidado. Tá bom, gente? Um abração para todos. Obrigado pela paciência de sempre. Tchau, tchau.